Eu quero comentar com vocês nesse vídeo coisas que existem, né? Raízes, o que tem por trás desse tipo de sensação de não gostar, de não conseguir sair sozinho. Se você é essa pessoa que sente uma vergonha, que sente um medo, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, que parece que todo mundo tá te olhando quando você tá sozinho, fica nesse vídeo, por mais desconfortável que possa ser, porque talvez você leve alguns tapinhas, mas assim, de amor, tá bom? Prometo pra você que vai ser na melhor das intenções e pode ser que faça muito sentido pra você e que alguma coisinha mude aí dentro. A ideia desse vídeo surgiu de uma coisa bem do cotidiano, para ser mais precisa, enquanto eu conversava com uma amiga. Essa minha amiga comentou, assim, de uma maneira bem despretensiosa, de uma maneira até bem natural, o quanto que ela não consegue frequentar os lugares sozinha. Por exemplo, não gosta de ir num restaurante sozinha, não gosta de ir ao cinema sozinha, não gosta de ir na igreja sozinha. E aí, quando ela me falou, né, isso, eu fiquei assim, meio em choque. Não num sentido de julgamento a essa minha amiga, mas no quanto que essa realidade é totalmente fora da minha realidade. É uma coisa totalmente diferente. Porque eu gosto muito de sair sozinha. Depois eu vou falar mais pra vocês o porquê que eu gosto tanto de ficar sozinha. Não significa que eu não gosto das pessoas, mas vamos por partes. Então vamos lá. Algumas das causas do porquê que isso acontece. Por que você não gosta de sair sozinho? Causa número 1, o medo do julgamento. Nossa, o que vão pensar de mim? Inclusive, essa minha amiga comentou assim, eu tenho a impressão, quando eu tô sozinha, que eu só tô sozinha porque ninguém gosta de mim. Tipo, parece que aos olhos dos outros é isso que acontece, é isso que se passa. Mesmo que ela comentou, ela sabe que não é isso. Ela sabe que tem pessoas que gostam dela. Mas ainda assim, ela tinha um medo, um receio de que ao sair sozinha, as pessoas tivessem essa percepção sobre ela. Aí sobre isso, talvez aí a gente já comece com os tapinhas de amor, tá bom? Porque é o seguinte, primeiro que os outros, as pessoas, provavelmente vão ser todos desconhecidos, que você vai ver uma vez na sua vida, e que mesmo que você veja mais vezes, enfim, ninguém paga tuas contas, ninguém paga teus boletos, entendeu? Qual é a preocupação tanto assim, qual que é o problema de ter esse receio dessas pessoas que você provavelmente nunca mais vai ver? Esse é um ponto. Segundo ponto, ainda sobre isso. Por que você se acha tão especial assim a ponto de que tá todo mundo prestando atenção em você? Em Alecrim Dourado. Por que você se acha tão especial a ponto de estar sendo esse centro das atenções, onde todo mundo está comentando e pensando sobre você? Olha, sinto muito ser a pessoa que vai falar isso pra você. Tem um gato ali que tá querendo destruir a porta. Não sei se captou o áudio aí. Mas enfim. Sinto muito ser a pessoa que vai te dar essa notícia. Mas ninguém tá nem aí pra você. Tá bom? Não tá. Não tem como florear essa mensagem. Ninguém está nem aí pra você, tá bom? Então, esse é um ponto. Mas talvez exista uma outra questão. Talvez você não goste de sair sozinho ou sozinha, mas não tem a ver com o que os outros vão pensar. Tem a ver com uma outra questão. Porque assim, existem várias possibilidades, né? Várias nuances, vários pormenores. E talvez o teu caso seja diferente. Seja só uma dificuldade de decidir as coisas sozinho. Talvez você não consiga tomar frente, se colocar, né, dizer o que você quer, o que você gosta, para onde que eu vou. Então, se eu tiver alguém do meu lado, é muito mais fácil. Essa pessoa decide por mim, essa pessoa escolhe por mim. Se eu errar, não tô sozinha. Ou melhor, eu nem me coloco nesse lugar de poder errar, porque é o outro que vai estar tomando a frente. Se alguém errar, vai ser ele. Então, é uma fuga constante de si mesmo. É como se qualquer movimentação ao seu lado, né, qualquer pessoa, fosse uma distração. Agora eu te pergunto, será que essa é a melhor maneira de se relacionar com as pessoas? Quando você tem a consciência de que, no fundo, você só quer que o outro esteja ali como uma distração para si mesmo, e não exatamente porque eu quero a presença dessa pessoa, porque eu admiro e eu gosto dessa pessoa, aí você percebe o quanto é até um pouco egoísta. É como se você estivesse usando uma pessoa. É igual um relacionamento, uma pessoa que
que se envolve, começa a ficar com a outra lá, fala, nossa, eu era só uma distração pra ele. Sacou? A gente tá falando de distração igual. Tem algumas outras pessoas que elas acabam se distraindo com relacionamentos. Inclusive, eu comentei aqui sobre essa questão de sair sozinho, que é o tema principal do vídeo, mas se enquadra totalmente em pessoas que não conseguem ficar sozinhas no sentido de ficar solteiras, entendeu? Sempre tem que estar namorando. Todas as coisas que eu estou falando aqui, todas essas coisas que eu estou pontuando, ela também cabe para você que não consegue ficar solteiro ou solteira, tá bom? Então, é para você também esse vídeo. E, cara, se você parar para pensar, muita gente precisa do outro como um suporte emocional para validar a sua própria existência. Isso é triste. E isso é reflexo de uma incapacidade emocional, de uma falta de uma construção emocional. Só que eu não tô aqui para te julgar, para te culpar, por mais que eu entenda que muitas vezes você vai receber o que eu tô falando como um tapa. E às vezes é importante a gente sentir esse tapa, porque às vezes é com esse tapa que a gente se movimenta. Mas voltando, eu não tô aqui para julgar, tô aqui para falar contigo que sim, isso é falta de uma autonomia. Só que essa autonomia emocional, ela começa a se construir desde a nossa infância. Crianças e adolescentes que tiveram pais ou muito super protetores ou pais muito críticos, elas tendem a estar nesse lugar de não ter autonomia emocional e, como consequência, ter a necessidade de ter os outros por perto sempre para tomar as decisões delas, porque, pensa bem, a criança que ela foi muito criticada pelas coisas que ela falou, pelas coisas que ela sentiu, então ela sempre tinha esse excesso de crítica. Então, de alguma maneira, ela entendeu, poxa, não é bom que eu decida, que eu sinta, que eu perceba as coisas. É mais fácil, é menos doloroso deixar que os outros façam isso. Essa pessoa ainda ela não percebeu que, na verdade, a dor de se anular, ela acaba sendo maior. Mas tudo bem. Agora, de um outro lado, a gente tem pais super protetores. Pais super protetores já não tem necessariamente a ver com a crítica. Às vezes, é um combo, né? Às vezes, vem no mesmo pacotinho ali a super proteção e a crítica excessiva. Mas, digamos que nesse caso, exemplificando aqui, não. É como se, tipo assim, o tempo todo os pais não deixavam você agir querendo te proteger, achando que aquilo seria o melhor pra você. E com isso, você não aprendeu a desenvolver essa autonomia emocional. Só que tem uma notícia boa pra você. Você pode, muito bem, começar a desenvolver isso agora. Você não tá atrasado. Cada um tem o seu tempo. Talvez você tenha 30, sei lá, 40, 50 anos e isso tá fazendo sentido e você percebeu, caramba, realmente, eu não tenho autonomia emocional. É verdade, eu não consigo ficar sozinha porque eu tenho medo das consequências das minhas ações, ou porque eu não sei decidir, ou porque eu não sei o que eu quero, o que também tem a ver com uma falta de autoconhecimento, certo? Mas não é tarde. Você consegue muito bem, se você quiser, desenvolver isso. Você precisa ter coragem, você precisa ter vontade. Não, eu quero melhorar isso. Eu quero conseguir ter uma autonomia na minha vida de um modo geral. O que adianta você ter uma autonomia muitas vezes financeira, uma autonomia muitas vezes em relação a tantas outras áreas da sua vida, quando na parte emocional, que é uma área intrínseca a tudo que a gente vive, porque as nossas emoções, nossos sentimentos, né, estão em qualquer lugar que a gente vá. Nesse ponto, você não é livre. Você lembra que no começo do vídeo eu comentei que eu gosto muito de fazer as coisas sozinha, que eu gosto muito da minha própria companhia? Eu vou só dar um contexto para você e explicar um pouquinho como que isso aconteceu, por que eu gosto tanto da minha companhia e de sair sozinha, porque eu não quero que vocês achem que sempre foi assim. Não quero que vocês achem também que eu estou falando isso para, tipo, de alguma maneira fazer você se sentir mal, você que ainda não sente essa conexão com você mesmo. Não, eu tô falando pra você pra, quem sabe, numa dessa, você se inspirar e entender que também é possível. Eu não vou saber exatamente a data, mas mais ou menos uns 8 anos atrás foi quando as coisas começaram a acontecer. Antes disso, eu não era uma pessoa que nem me permitia estar sozinha. Eu não sabia se eu gostava ou não, porque, naturalmente, eu sempre estava com outras pessoas, sempre estava com algum amigo, ou namorando, ou enfim. Então, eu nem me dava esse espaço
pra mim mesma, ou pra me perceber nesse lugar, como que eu me sentiria nesse lugar de estar sozinha. Foi depois de um término de um relacionamento que eu comecei a querer buscar isso, assim, tipo, não, vou sair sozinha, não, em vez de chamar alguém, vou só dar uma volta, só eu mesma. E eu falo pra vocês, foi estranho, porque eu não estava acostumada. Então, tudo aquilo que é novo é estranho. Só que vai muito além disso, tá? Não é só, foi estranho e tal. Não é, daí eu me acostumei e gostei da minha companhia. Eu gosto pra caramba da minha companhia porque eu aprendi. Porque, na verdade, não é que eu aprendi. Eu desconstruí um monte de porcaria que estava instalado no meu programa aqui. Porque eu aprendi a olhar pra dentro de mim sem medo, mesmo quando não é confortável. E muitas vezes não vai ser confortável. Mas eu aprendi a fazer isso porque para eu me conhecer, eu preciso me conhecer por inteiro. Não só as coisas que são legais, não só as coisas que são bonitinhas ou agradáveis. Quantas coisas que tem dentro aí de você e que você não quer olhar, inclusive, talvez por isso você não queira se dar esse tempo de ficar sozinho. Porque quando você não tem a distração dos outros, é o teu pensamento que vai ficar aí, sem ter como você fugir dele. São os teus sentimentos que vão aflorar. E talvez na tentativa de abafar tudo isso, de não dar voz a tudo isso que está vindo de você, você goste tanto de estar na presença de outras pessoas. Porque aí conversando, estando perto do outro, você tem essa distração. Só que aí que tá. Você só vai gostar mesmo de estar com você quando você começar a olhar sem medo. Peraí, veio um pensamento aqui que não foi legal. Mas por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando isso de mim? Por que eu tô me sentindo dessa maneira? Nem sempre você vai ter uma resposta de imediato. Mas o que eu quero chamar sua atenção nesse momento é para que você comece a cultivar o hábito da presença, da reflexão, da autoconsciência. O que seria autoconsciência nesse sentido aqui, principalmente? Não é simplesmente, eu tô me sentindo insegura. E aí, de alguma maneira, a insegurança toma conta de mim como se eu fosse a própria insegurança. Agora, a autoconsciência, ela vem assim, peraí, o que faz eu estar me sentindo assim? Eu não sou insegura. Mas por que eu estou assim nesse momento? O que está me levando a esse estado emocional? Não, porque isso daqui é uma coisa nova. Não, mas está tudo bem. Uma coisa nova, talvez seja normal que venha alguma ansiedade, eu não vou deixar isso me dominar. Então, assim, você começa a ter essa percepção mais cuidadosa com você. Não de ficar tentando fugir, entende? E quando você faz isso e você não desiste de fazer isso e você continua fazendo isso e buscando ali o seu autoconhecimento, você vai inevitavelmente em algum momento esbarrar também com a espiritualidade, porque a espiritualidade ela está em nós de uma maneira muito intrínseca que não tem nem como colocar em palavras ou então tentar explicar isso direito. Mas quanto mais eu me conheço, mais eu vejo o quanto que eu sou esse ser espiritual também. Então, tudo isso está conectado. E quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu me preencho de mim mesma e paro de ter a necessidade de me preencher com os outros, com comida, com coisas nada legais na internet, se é que vocês me entendem, com outras coisas ilícitas. Você não precisa mais repor também essa falta, porque essa falta é de você. E para não me alongar, eu acho que vocês pegaram bem a ideia do vídeo. Eu quero te deixar algumas perguntas antes de finalizar, para que talvez te leve para esse lugar de reflexão. O que te incomoda tanto em ficar sozinho? Você tem medo do quê? Você sente que está sendo observado, mas por quem? Quem foi que te ensinou que a tua companhia não é agradável? O que você evita sentir quando está só? E por fim, eu quero deixar uma última reflexão para vocês. A verdadeira liberdade começa quando você descobre que a sua própria presença, essa que hoje você tenta evitar, é na verdade o lugar mais seguro onde você pode estar. É isso aí, espero que tenha feito sentido. Comenta aqui o que você achou e curte o vídeo se fez sentido para você. Tamo junto, até a próxima. Valeu!